Estamos cada vez mais perto de batermos a marca de 20 mil inscritos no canal, muito próximo dos 19 mil inscritos. Então vamos fortalecer essa nossa corrente, compartilhe esse vídeo com os amigos, com seus conhecidos, traga mais uma pessoa aqui para o nosso canal. Você sabe que o canal ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo e de combate ao pensamento superficial. E o papel de vocês é serem disseminadores, propagadores desse nosso instrumento. Então se inscreva no canal, deixe seu gostei e principalmente deixe seu comentário, porque o seu comentário me ajuda e também nos ajuda de um modo geral a termos perspectivas diferentes e aprimorarmos o nosso conhecimento com análises mais aprofundadas e pontos de vista diferentes. E no vídeo de hoje eu tenho que comentar a queda de aprovação do governo Bolsonaro. Bolsonaro já vem caindo seus índices de aprovação com a população do modo geral. Você vê que a taxa de ruim ou péssimo da população que acha que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo tem aumentado sistematicamente. Entretanto, nós temos uma estabilidade ali na quantidade de pessoas que acham que o governo é um governo bom ou ótimo. Nós temos ali a porcentagem de 35%, que é uma porcentagem que tem se mostrado bastante resiliente, não vem caindo nas últimas pesquisas, e com essa porcentagem Bolsonaro estará muito seguro para o restante do seu governo. Foram esses 35% que estiveram nas ruas ali falando sobre o seu, exibindo o seu apoio a Bolsonaro, manifestando o seu apoio ao presidente e às suas ideias, os seus pacotes de reforma. Com esse núcleo de poder, que na minha percepção é o núcleo que sustenta o governo Bolsonaro, Bolsonaro não irá cair. Entretanto, nós temos uma outra parcela relevante também da nossa sociedade que vem enxergando uma queda de popularidade, que vem apresentando pessimismo com relação ao governo de Jair Bolsonaro. A XP fez uma pesquisa com os trabalhadores do mercado financeiro para medir a expectativa deles com relação ao governo Bolsonaro e os índices de aprovação. E o que nós tivemos foi queda em índices importantes para o governo. A quantidade de pessoas, de trabalhadores do mercado financeiro que acham, que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo, caiu de 28% para 14%. É um nível muito baixo. E também a desaprovação, a quantidade de pessoas que acham que o governo Bolsonaro é um governo ruim ou péssimo, passou de 24% para 43%. Quase metade das pessoas que trabalham no mercado financeiro acham que o governo Bolsonaro é um governo ruim ou péssimo. E a expectativa que Bolsonaro fará um bom governo também caiu. A expectativa antes era de 60% para as pessoas que trabalham no mercado financeiro, acreditavam que Bolsonaro iria fazer um bom ou ótimo governo, e agora caiu para 27%, caiu para mais da metade. E esses números ficam ainda mais impressionantes quando nós fazemos o contraste com o que era no começo do ano, que era de 80%. Até poucos meses, a expectativa que Bolsonaro fizesse um bom governo e a sua aprovação era de mais de 80%. E é interessante porque, ao passo que a aprovação de Bolsonaro cai, a aprovação do Congresso aumenta. O Congresso ele tinha 15% de aprovação e passou agora a ter 32%. Só que é uma coisa muito engraçada, porque é curiosa, podemos dizer assim, porque a aprovação do Congresso na penúltima pesquisa era de 30%, aí caiu para 15% e agora subiu para 32%. Perceba que o mercado ele é muito esquizofrênico, ele muda de opinião muito fácil, as opiniões do mercado e as percepções são bastante voláteis. Mas se o mercado ele é tão esquizofrênico, se ele muda tanto de opinião, por que nós temos que levá-lo em consideração? E aí nós precisamos levar o mercado em consideração porque ele é um agente importante na nossa sociedade que irá fazer pressão, que pode ou não fazer pressão para a saída ou queda de Bolsonaro. Você sabe que nós temos 3 possibilidades de queda desse governo Bolsonaro: renúncia, impeachment e também a pivotagem, onde o governo Bolsonaro ele perde a sua identidade e assume uma nova, com Bolsonaro continuando como presidente. Mas para um processo de impeachment, nós precisamos ter ali 3 núcleos atuando. O primeiro deles é necessário que Bolsonaro tenha um desgaste político. E aparentemente ele já tem, porque ele tem um desgaste com o legislativo e ele também tem um desgaste com a sua própria base no executivo. Veja à vista tantos bate-cabeças, caneladas e discussões e a crise dele com o próprio general Mourão, que depois de ser chamado de golpista, perceba que o general Mourão foi até para a China. Mourão ele se afastou do governo para não levantar mais polêmicas. Os militares acharam que poderiam domesticar Bolsonaro, poderiam tutelar Bolsonaro, e isso não foi possível. Depois nós temos o núcleo do mercado, que se o mercado deixar de acreditar, se o mercado fizer pressão, o mercado também pode conseguir, vai ser um agente importante ali para um eventual processo de impeachment.
E nós temos também a população, os apoiadores de Bolsonaro. E hoje o Bolsonaro tem 35%. Então, desses 3 núcleos que podem fazer pressão para derrubar de um governo, que é o desgaste político, o desgaste do mercado e o desgaste da população, Bolsonaro ele já tem um, que é o desgaste do mercado. O desgaste político já podemos indicar que está quase concretizado, mas ele ainda tem uma base ainda sólida de apoiadores no campo da população. Mas por que o mercado ele começou a desaprovar Bolsonaro? Bom, nós temos alguns motivos. E eu não vou fazer aqui uma reflexão filosófica ou sociológica. Vamos pegar os pontos que falam, pontos práticos mesmo, sobre os que levaram o mercado a desaprovar o governo Bolsonaro. Bolsonaro tem interferido muito nas estatais, em pontos que ele não entende, como por exemplo, quando ele questionou lá o aumento do preço do diesel. Então, numa canetada, Bolsonaro revogou o aumento do preço do diesel, e aí acabou mostrando para o mercado, que ele é um presidente que intervém nas estatais. Outra questão foi a propaganda do Banco do Brasil. Bolsonaro solicitou que o Banco do Brasil retirasse aquela propaganda mostrando, uma propaganda que apresentava mais diversidade. E isso acabou pegando mal também para o mercado. Outros motivos: a reforma da Previdência ela não andou conforme o mercado esperava. O mercado quer essa reforma da Previdência. E é por isso que aumentou a aprovação do Congresso, porque o Congresso se mostrou muito solícito em aprovar a reforma da Previdência. Quando o Congresso mostrou que ele deseja aprovar a reforma da Previdência, o mercado aumentou a sua aprovação, mas Bolsonaro não tem demonstrado esse mesmo empenho. Paulo Guedes vira e mexe precisa reforçar para o presidente que a reforma da Previdência não é simplesmente um papo de economista. Isso fez com que a aprovação de Bolsonaro perante o mercado se esvaziasse. Também a projeção de PIB, seguidamente Bolsonaro, as projeções de PIB do Brasil têm caído. Isso é muito ruim, ou seja, o Brasil não vai crescer no ritmo que as pessoas gostariam. A geração de empregos também não está ocorrendo na forma como Bolsonaro prometeu e na forma como o mercado tinha a sua expectativa. Mais empregos significa mais dinheiro no bolso são mais pessoas comprando, consequentemente mais lucro. Só que como o desemprego ele não está aumentando, nós tivemos um aumento agora em abril, mas nos outros meses foi muito ruim. Nós não tivemos a geração de emprego esperada, mais desemprego, menos pessoas comprando, menos lucros para as empresas, maior desapontamento por parte do mercado. Então tudo isso gera um problema para o mercado, fora a questão da instabilidade institucional. O mercado, nessa pesquisa da XP, não acredita que a forma de relação do Congresso com o Bolsonaro irá mudar. Nós temos que lembrar que essa pesquisa ocorreu antes desse pacto que os poderes estão tentando se alinhar, estão tentando assinar. Então isso pode trazer um pouco mais de estabilidade. Mas temos que lembrar da data da pesquisa, que foi antes desse pacto ter sido proposto. Antes do pacto de não agressão, podemos falar assim, havia uma instabilidade institucional. Então essa instabilidade institucional afeta a população, porque a população, para comprar, e principalmente comprar parcelado, comprar no crédito, precisa ter segurança. Porque se você tem estabilidade, você consegue prever o que vai ocorrer nos próximos meses, o que vai ocorrer nos próximos períodos, e você consegue parcelar os seus produtos. Você tem segurança para comprar. E para comprar, para consumir, o cliente, o consumidor precisa ter segurança. Com a crise institucional, gera insegurança na população e a população não consome, a população não compra parcelado, a população não vai consumir os produtos, fica retraída e aí o que acontece? Sem consumo você reduz o lucro e as perspectivas de ganho das empresas e por isso o mercado acaba ficando desgostoso ou, melhor dizendo, acaba ficando receoso com o governo Bolsonaro. Então são essas as perspectivas que fazem com que o mercado ele acabe desaprovando o governo Bolsonaro. E nós temos que lembrar que no final de março o mercado já havia chamado Bolsonaro de Dilma de calças por conta das constantes brigas de Bolsonaro com Rodrigo Maia. Eu fiz um vídeo à época, vou deixar o link aqui na descrição. Então perceba que lá atrás, em maio, no finalzinho de maio, o mercado já começou a dar a letra para Bolsonaro, chamando de Dilma de calças. E por quê? Porque é uma situação semelhante com Dilma Rousseff. Dilma Rousseff desagradou o mercado, desagradou o presidente da Câmara e acabou sofrendo o impeachment. Será que isso vai acontecer com Bolsonaro? O mercado está passando o recado. Bolsonaro precisa entender
qual o recado que está sendo passado pelo mercado, o recado que está sendo passado pelo mercado financeiro, para ver se ele consegue reverter essa situação. Mas o que você acha? Deixa aqui embaixo os motivos que você acredita que o mercado está desaprovando o governo Bolsonaro. E principalmente, você também acredita que Bolsonaro é Dilma de calças, assim como o mercado está falando? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.